Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E dessa vez vamos discutir um tema que é muito importante, que são os erros de medicação. Então, nós vamos explorar os diferentes tipos de erros, suas causas mais comuns e, claro, as melhores práticas para prevenir tanto os erros quanto os quase erros, que são as falhas. Então, vamos aprender. Então, o que são esses erros de medicação? Então, os erros de medicação, eles são eventos preveníveis que podem causar ou levar ao uso inadequado de medicamentos, resultando em dano ao paciente. Então, esses erros, eles podem ocorrer em qualquer fase do processo de medicação, desde a prescrição até a administração. Então, para minimizar os erros, esses riscos de erros, os profissionais de saúde eles devem ter acesso rápido à informação atualizada sobre os medicamentos, através de textos de referência, protocolos, sistemas informatizados com informação dos medicamentos, além de registro da administração dos medicamentos e perfil dos pacientes e atividade clínica regular dos farmacêuticos. Então, essas falhas de comunicação, elas são causas importantes de erros de medicação. Então, as organizações de saúde, elas devem promover a redução dessas barreiras de comunicação entre os profissionais, como padronizar as suas formas de prescrição e demais informações sobre medicamentos, para assim possa se evitar esses erros de interpretação. Então, um erro que acontece é a rotulagem, também a embalagem, também o nome do medicamento. Então, você padronizar isso vai facilitar a adequada identificação e o uso dos medicamentos, tanto os fabricantes, as agências regulatórias, as organizações de saúde e especialmente as farmácias, que devem assegurar que todos os medicamentos eles tenham um rótulo claro para assim que seja identificado facilmente e também de forma diferenciada, porque medicamentos, alguns possuem os nomes e também uma pronúncia semelhante um do outro. Então, uma causa também de erro são os fatores ambientais. Então, esses fatores como a baixa luminosidade, o espaço de trabalho desorganizado, barulho, distrações, interrupções a todo momento, carga de trabalho excessiva pode contribuir para o aumento dessa taxa de erros. Então é importante também a educação do paciente, porque o paciente ele vai ter um papel vital na promoção de erros se ele receber uma informação sobre medicamentos que utiliza e também foi encorajado a perguntar e a buscar respostas satisfatórias relacionadas ao seu tratamento. Então, pacientes que conhecem os nomes e as doses de seus próprios medicamentos que tomam, a razão de ele estar tomando cada um deles e como deve ser tomado, é uma excelente posição para assim ajudar a reduzir a chance de ocorrência de erros. Então, esses erros de medicação, eles são classificados como erros ativos, que ocorrem durante a administração do medicamento, e erros latentes, que são as suas falhas no sistema, que criam condições para que esses erros ocorram. Então, nós vamos ter o erro de prescrição, que é esse erro que ocorre na escolha do medicamento, a dose e a frequência, ou também a sua via de administração, como você prescrever o medicamento errado devido à confusão, de como a gente falou, de nomes que têm pronúncias que são semelhantes um do outro. Então, o erro de administração, também um erro de dispensação, quando o farmacêutico ele entrega um medicamento diferente do prescrito ou na dose incorreta. Tem um erro de administração que ocorre na aplicação do medicamento, como administrar a dose errada, ou também pela via incorreta. E o erro de monitoramento. Esse erro é a falta de acompanhamento adequado do paciente após a administração do medicamento, o que pode levar a algumas reações que não foram detectadas a tempo.
Então, esses erros de dispensação, as farmácias elas têm como sua principal função a dispensação dos medicamentos de acordo com a prescrição médica, nas quantidades que são específicas lá, que são solicitadas, e nas suas especificidades, de forma que seja seguro e também no prazo requerido, promovendo assim o uso seguro e correto de medicamentos. Assim, a sua organização e a sua prática devem prevenir que erros de dispensação aconteçam e também por criarem oportunidades de erros de administração que possam atingir os pacientes. Então, essas falhas na dispensação significam um rompimento de um dos últimos elos na segurança do uso de medicamentos, mesmo considerando que grande parte não cause danos aos pacientes. Os erros de dispensação eles demonstram fragilidade nesse processo de trabalho, e isso indica uma relação direta com riscos maiores de ocorrência de acidentes graves. Então, esses erros de dispensação são classificados de 3 formas, como erros de conteúdo, que são aqueles referentes ao conteúdo da dispensação, ou seja, relacionado ao medicamento que estão prescritos e como serão dispensados. Esses erros de rotulagem, que são erros relacionados aos rótulos dos medicamentos dispensáveis, que pode gerar dúvidas no momento em que ele está ocorrendo ali a dispensação ou até mesmo a administração. Erros de grafia no rótulo, o tamanho da letra que vai impedir a leitura, a identificação, ou pode levar também a esse uso incorreto do medicamento. E também tem os erros de documentação, que são os erros relacionados à documentação de registro do processo de dispensação, como a ausência ou registro incorreto da dispensação do medicamento controlado, a falta de data da prescrição, a falta de assinatura do prescritor ou do dispensador, dentre outros também. Então, as causas mais comuns é o fator humano e o fator sistêmico. O fator humano, como eu já falei, pode incluir a fadiga, a distração, a falta de conhecimento ou a comunicação inadequada entre as equipes de saúde. E o fator sistêmico vai incluir essa falha no processo de trabalho, como os protocolos mal definidos, as embalagens e o sistema de tecnologia da informação também de forma deficiente. Então, a combinação desses fatores pode criar um ambiente propício para a ocorrência de erros de medicação, o que vai tornar a prevenção desse erro um desafio constante. Então, a prevenção de erros de medicação ele vai envolver uma abordagem multifacetada. Então, algumas práticas elas podem ser adotadas para minimizar esses riscos. Então, a reconciliação de medicamentos. A reconciliação de medicamentos ela é descrita como um processo para a obtenção de uma lista completa, precisa e atualizada dos medicamentos que cada paciente utiliza em casa, incluindo o nome, a dosagem, a frequência e também a via de administração. E ela é comparada com as prescrições médicas feitas na admissão, transferência, consultas ambulatoriais com outros médicos e também a alta hospitalar. Então, a proposta da reconciliação é evitar ou minimizar os erros de transcrição, omissão, duplicidade terapêutica e também interações medicamentosas. Então, quando as discrepâncias nessas ordens médicas elas são identificadas, os médicos assistentes são informados e, se necessário, essas prescrições elas são corrigidas e também documentadas. Então, a prevenção de erros de medicação em quase falhas, nós temos a educação contínua. Então, a educação contínua ela vai capacitar esses profissionais sobre as práticas na prescrição, a dispensação e administração de medicamentos. O uso da tecnologia também vai implantar sistemas informatizados de prescrição, que vai ajudar a reduzir esses erros de prescrição. Os protocolos claros, eles vão desenvolver e vão seguir esses protocolos padronizados. E a dupla conferência, que é importante, adotar essa prática de conferir 2 vezes para, sim, ocorrer uma administração correta, especialmente em doses
complexas ou de medicamentos que são considerados de alto risco. E também a cultura de segurança, que é promover uma cultura de segurança onde os erros eles possam ser reportados sem medo de represálias, permitindo a identificação e correção de falhas no sistema. Então, quase falhas, ou seja, situações em que um erro ele foi evitado por pouco, também deve ser analisado de forma séria, pois isso vai indicar pontos frágeis que devem ser melhorados no sistema. Então, introduzir barreiras que minimizem a possibilidade de erros. Então, um exemplo é empregar seringas especiais para administração de soluções orais com conexões que não se adaptem em sistema de administração intravenosa, para assim evitar a troca da via administração. E também recolher ampola de cloreto de potássio concentrado dos estoques das unidades de internação para se evitar a administração intravenosa acidental e identificar também as ampolas com etiquetas de alerta, ressaltando que o medicamento ele pode ser fatal se injetado sem diluir. Então, é importante a vigilância e esse aprendizado contínuo, porque eles são essenciais para melhorar a segurança do paciente, analisar os erros e as quase falhas, porque elas permitem que o profissional ele aprenda com essas experiências e implante mudanças para evitar que isso ocorra novamente. Então, mais do que uma questão de responsabilidade individual, essa prevenção de erros de medicação é uma questão de melhorar todo o sistema de saúde. Então, esses erros, eles são uma realidade preocupante, mas também com estratégias corretas e o compromisso dos profissionais em minimizar esses erros, é possível reduzir significativamente. Então, é importante aprender e aplicar as melhores práticas para garantir a segurança dos pacientes. Mas também é importante lembrar que errar é humano. Então, logo não existem sistemas livres de erros. Por isso é importante desenhar sistemas mais seguros do que os existentes atualmente, que consigam evitar erros adversos aos pacientes, como de outros setores de risco, como na aviação, nas indústrias químicas e também nucleares. Então, esses sistemas se baseiam na introdução de diferentes tipos de medidas direcionadas não só à prevenção, mas também como tornar esses erros visíveis, ou seja, detectar e interceptar a tempo de impedir que isso atinja o paciente. Então, a utilização de medicamentos em todo o mundo traz benefícios consideráveis a toda a população, mas os problemas relacionados a esse uso têm trazido prejuízo à sociedade. Então, hoje é considerado um problema de saúde pública mundial. Então, é um grande desafio prevenir esses erros de medicação, pois é um assunto que poucos gostam de lidar ou falar sobre isso. Então, é um tipo de abordagem que é de forma geral, dirigido à punição de indivíduos e não contribui para resolver o problema. A fonte que foi utilizada na elaboração e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre esses erros de medicação, as suas falhas, como prevenir e como isso afeta a sociedade e a população como um todo, também aos profissionais de saúde. Então não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para assim ter mais conteúdos sobre farmácia, segurança na saúde, sobre os assuntos também de concurso que vão ser importantes para vocês. Então deixe seu comentário, sugestões, dicas, alguma dúvida, para assim eu abordar nos próximos vídeos. Até a próxima!